Oba! Revisão. A gente continua partindo de exercícios disparadores para expandir conteúdo, rever conceitos e principalmente treinar habilidades. Neste vídeo aqui, ainda dentro do primeiro tema, a história antiga, me interessa discutir com vocês o que foi, o que é, o que a gente chama de mundo grego ou, eu prefiro, mundo mediterrâneo. Bom, para começo de conversa, o Mediterrâneo é esse aqui. O mar, que como o próprio nome em latim já diz, fica no meio da terra, ou no meio das terras conhecidas pelos romanos que falavam latim e pelos gregos, que são o assunto desta aula, por exemplo. Estar no meio da terra significa ter a Europa ao norte, a África ao sul e o Oriente, a Ásia ao leste. Mais do que isso, estar no meio do caminho, no meio da terra, significa que o Mediterrâneo foi, durante séculos, um espaço de circulação, um espaço de integração. Mais que isso, foi durante milênios o eixo de um determinado mundo antigo, que é o mundo mediterrâneo. O mundo dos egípcios, o mundo dos mesopotâmicos, o mundo dos romanos, o mundo dos gregos. O mundo grego faz parte deste mundo mediterrâneo. E entendermos o mundo grego significa o tempo todo relacioná-lo aos seus vizinhos. Bom, aqui eu preciso avisá-los que este é talvez um dos aspectos mais cobrados em prova sobre a antiguidade clássica nos últimos anos nos principais vestibulares. Em um mundo como o nosso, onde a tal da globalização e, portanto, as trocas comerciais, o intercâmbio cultural, tem a importância que tem, olhar para o passado em busca dos outros momentos de encontro, olhar para o passado em busca dos outros momentos de intercâmbio é fundamental. Eu, na falta de um, vou te dar dois exemplos. O primeiro deles, aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, no seu material, lá na página 681, onde ele descreve o seguinte fenômeno. Uma opinião aceita amplamente é a de que os gregos receberam o alfabeto dos povos fenícios. O nosso próprio alfabeto é derivado do alfabeto grego. Os intermediários foram os etruscos, cuja escrita foi transmitida aos romanos. Olha a salada mediterrânea que ele acabou de descrever para nós. Cacá, presta atenção, porque eu falei uma das melhores piadas do curso inteiro. Olha a sopa de letrinhas. Sacou? Mediterrâneo, água, sopa, alfabeto, letrinhas. A piada é ótima, tenho certeza que você está se divertindo. E o que nos interessa é o seguinte, presta atenção. O alfabeto, inventado pelos fenícios, vai parar na Grécia. Da Grécia, ele vai parar onde? Ele vai parar na mão dos etruscos. Dos etruscos, ele vai parar onde? Ele vai parar nos romanos. Dos romanos, ele, de certo modo, podemos dizer, chega até nós. Vamos pular algumas etapas para ficar só na antiguidade. O excerto, o trecho, explica a existência do quê? Intercâmbio cultural. Intercâmbio de ideias, intercâmbio de tecnologias, intercâmbio de informações, intercâmbio de saberes, no tal do mundo mediterrâneo. Olha para as alternativas. Vamos direto para a alternativa correta, D de diálogo, D de Duíque, onde eu leio aqui diálogos e trocas culturais, transcorridos na região do mar Mediterrâneo, na antiguidade. Perfeito, direto ao ponto. É o que a gente estava tentando explicar. Duíque, você pode me dar outros exemplos, porque o assunto é interessantíssimo. Eu posso te dar dezenas de exemplos, a gente podia passar dias discutindo estas trocas. Eu posso, por exemplo, lembrar a vocês que a matemática do mundo egípcio, a arquitetura do mundo egípcio, a escultura do mundo egípcio também vai parar na Grécia Antiga. O próprio Pitágoras, que a maioria de vocês conhece do curso de matemática, ele conhecia a matemática egípcia. Foi influenciado pelas realizações deste povo. Não barato, aquela tara que aquele homem tinha em triângulos, tem uma explicação. Aquele conhecimento todo de geometria tem uma explicação. Não estou negando a genialidade do cara, mas ele faz parte de um mundo científico mediterrâneo. Se a gente pegar a mitologia
Aí, de novo, não faltam estes exemplos. Se a gente pensar em figuras reconhecíveis, como a esfinge, ela faz parte tanto da mitologia egípcia quanto da mitologia grega. Bom, ele falou aqui do alfabeto, eu dei o exemplo da mitologia, da matemática, eu acho que já é o suficiente por enquanto. Vou ler o restante para a gente limar os erros e as possíveis dúvidas. A. Igualdades culturais, linguísticas e políticas entre as sociedades da antiguidade oriental e clássica. Cuidado, porque intercâmbio não significa igualdade. Intercâmbio não anula a variedade. E entre os dois lados do Mediterrâneo, ora, haverá uma diversidade de línguas, uma diversidade de crenças e uma diversidade de formas políticas. Alternativa B, desenvolvimento paralelos e independentes dos povos mesopotâmicos, semitas, africanos e greco-romanos. Todas essas civilizações se desenvolvem paralelamente, mas não independentemente. Acabamos de dizer o oposto. Alternativa C, encontros intercivilizacionais e políticos decorrentes da formação do antigo Império Egípcio na Europa e na Ásia. Olha, meu querido, aqui a gente tem um problema de geografia nível marsupial, né? O Império Egípcio, no norte da África, nunca alcançou estes continentes, e mais do que isso, a nossa pergunta não tratava do Império Egípcio, mas de gregos, fenícios, etruscos, romanos. Alternativa E, vínculos necessários entre difusão de regimes democráticos e formação cultural dos cidadãos. Acho lindo o que ele disse, mas não tem nada a ver com o que estava escrito no texto. Legal? Eu prometi 2 exemplos? Então está aqui o segundo, ainda mais charmoso, porque além de texto nos dá imagem. Fatec diz: a figura mostra uma tapeçaria funerária produzida no Egito. Agora sim, cruzamos o Mediterrâneo, do lado ocidental para o oriental, durante o chamado período helenístico, retratando um homem vestido como grego, posicionado entre 2 deuses egípcios, Osíris e Anubis. Assinale a alternativa que explica corretamente a fusão das culturas grega e egípcia, representada na tapeçaria. Bom, observando a tapeçaria, eu consigo perceber que elementos da mitologia egípcia se associaram a elementos da cultura grega. Bom, na verdade, ele descreveu isso para mim. Usando o texto, eu consigo perceber que isso se deu em determinado período, que é o tal do período helenístico. Observe, o intercâmbio cultural ocorre em todos os períodos da história antiga. Mas esse exercício trata do chamado período helenístico. O que foi o período helenístico? O período helenístico é um momento no qual Alexandre o Grande, o conquistador, tendo vencido as cidades-estado gregas, conquista também o Egito no norte da África, a Pérsia no Oriente, e transforma todo o mundo mediterrâneo, durante um curto espaço de tempo, em um só grande império, obedecendo uma só grande autoridade, a dele, obviamente, e integrado comercialmente com cidades, inclusive humildemente batizadas de Alexandrias, espalhadas por todos os lados, e principalmente intercâmbio cultural. Alexandre vai ser um grande estimulador deste intercâmbio cultural, promovendo casamentos entre seus oficiais e mulheres da nobreza de outros territórios, usando roupas, comendo os alimentos, compartilhando as crenças de outras civilizações. Alexandre vai fundar um império que, podemos afirmar, tem como estratégia o multiculturalismo. Isso foi muito comum no mundo antigo. Diversos historiadores afirmam que esta é também uma característica do Império Romano, também uma característica do Império Persa. Ou seja, a diversidade cultural, a tolerância e, às vezes, até o respeito e, às vezes, até a promoção da diversidade cultural como estratégias de manutenção da ordem, organização social, desenvolvimento e etc. Bom, eu acho que eu já fui mais longe do que o exercício pedia, usando-o para disparar questões. Vamos às alternativas. A alternativa correta, C de Chuchu, menciona, como eu acabei de fazer, a política expansionista de Alexandre o Grande,
que promoveu o contato dos gregos com outros povos da Europa, Ásia e África, como é o caso dos egípcios. E originou a cultura helenística, caracterizada pela miscigenação de diversos elementos culturais. Aqui, se você me permite, eu vou ficar com a alternativa correta e deixar essa salada de lado. Acho que a gente já falou o que precisávamos. Eu quero usar meus próximos instantes para dar outros exemplos para vocês. Eu quero que você perceba, insisto, que este fenômeno se dá não apenas nas relações entre mundo egípcio e mundo grego do período helenístico, mas também anteriormente. Essa é uma escultura egípcia, esta é uma escultura grega, 500 anos mais ou menos anteriores a este fenômeno. E é bater o olho, não precisa ser um historiador da arte, para perceber a óbvia influência, como determinadas técnicas, tecnologias, estilos desenvolvidos no norte da África vão ajudar a construir, a formar, a moldar a arte produzida pelos gregos no Ocidente. Se a gente, por outro lado, avançar mais no tempo e no espaço, eu tenho aqui uma imagem que acho interessantíssima, que é ninguém menos do que Hércules, a figura da mitologia grega, o deus ou o semideus associado à força, à guerra e etc. E acho que muitos reconhecem, sentado em posição de meditação, o Buda. Duíque, quando foi que o Hércules encontrou o Buda? Olha, se eles dois se encontraram, não nos cabe ou não cabe a mim dizer quando aconteceu, mas o que interessa é que a cultura dos gregos encontrou a cultura dos orientais. O budismo tem seu berço no território da Índia, se espalha pelo Extremo Oriente, e o que eu estou te mostrando aqui é que esse Extremo Oriente não é tão extremo assim. Até porque entre o Extremo Oriente e o Ocidente fica o tal do Oriente Médio, que é parte do mundo mediterrâneo, que é parte deste universo de integração e circulação. Se eu fosse chutar um tema para as provas que você vai enfrentar, e não é um chute de previsão, é uma questão de olhar para o passado e para o que pintou nos últimos exames, eu ficaria de olho nesse fenômeno. Eu, inclusive, daqui pegaria uma chave, que é, em todas as outras aulas, em todos os outros assuntos, perguntar-se, cadê o intercâmbio? Quando os portugueses atravessam o Atlântico, cadê o intercâmbio? Quando o muro de Berlim cai, cadê o intercâmbio? Olho nas trocas, olho no processo de globalização, ele é muito anterior aos últimos 20 anos. Ele tem raízes milenares. Até a próxima, queridos.